Direto do Planalto. Saiba mais sobre as ações do governo. A melhora da economia gerou resultados positivos para os cofres públicos em 2024. A Receita Federal apresentou hoje em Brasília o resultado da arrecadação do ano passado, que totalizou 2,65 trilhões de reais, valor 9,62% maior em relação a 2023 e a maior da série histórica, registrada desde 1995. Segundo o secretário da Receita Federal do Brasil, Robinson Barreirinhas, a retomada da atividade econômica se mostrou presente na arrecadação de setores que estiveram à míngua nos últimos anos e voltaram a produzir, empregar e contribuir. Grandes números, eles refletem os resultados importantes da política econômica nos últimos anos, né? Da reativação da economia que nós vimos no ano passado, que resultam nesse resultado espetacular. Então nós tivemos reativação de setores inteiros da economia. De acordo com o secretário Barreirinhas, a Receita Federal do Brasil tem estado mais focada em orientar os contribuintes, ao invés de tomar medidas punitivas. Aquele direcionamento que eu venho repetindo, né, nesses 2 anos, de uma Receita Federal menos repressiva e mais orientadora do contribuinte, de um governo que focou na justiça fiscal, na desoneração do pequeno contribuinte, na desoneração do empresário produtivo e focando aí a fiscalização e a arrecadação naqueles que antes não contribuíam com sua parcela justa, principalmente sobre as grandes rendas passivas aqui no Brasil. Outra mudança promovida na Receita Federal é a tributação dos super ricos, que traz mais justiça na cobrança dos impostos no Brasil, sem aumentar a carga tributária. E é sempre bom salientar que nós não estamos falando aqui de aumento de carga tributária, de aumento de tributação, como algumas pessoas falaram na época que nós discutimos essa legislação. Aqui nós estamos tratando de trazer para a tributação aqueles que não estavam, de fazer com que aquelas pessoas que tinham patrimônio na casa de dezenas de milhões de reais, de centenas de milhões de reais em fundos fechados, em fundos em outros países, passem a recolher imposto de renda como a classe média sempre recolheu. De acordo com a Receita Federal, a tributação dos super ricos no Brasil rendeu mais de 20 bilhões de reais aos cofres públicos, recolhidos de fundos fechados e de offshores, empresas criadas em paraísos fiscais e que agora estão na mira do leão. De Brasília, Marcos Lacerda. Você ouviu Direto do Planalto. A tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul em maio e junho de 2024 deixou um rastro de destruição. 323 municípios ficaram em estado de emergência e 95 em calamidade pública. Foram 183 vítimas fatais. Além disso, mais de 581 mil pessoas desalojadas e mais de 81 mil em abrigos. Para recuperar o estado, o governo federal realizou diversas ações em parceria com o governo do estado e prefeituras. No ano passado, foram pagos 2 bilhões e 100 milhões de reais no Auxílio Reconstrução, destinado a famílias gaúchas que foram desalojadas ou desabrigadas. Mais de 407 mil famílias foram beneficiadas. O valor é de R$ 5.100 para ajudar na recuperação dos bens perdidos. E até o dia 3 de fevereiro, na próxima segunda-feira, famílias que estavam em abrigos e ainda não foram contempladas poderão ser cadastradas pelas prefeituras em sistema próprio do auxílio. Para a prevenção de novos desastres, um fundo no valor de 6 bilhões e 500 milhões de reais foi criado para obras estruturantes, como construção de diques, estações de bombeamento de águas pluviais, melhoria em sistemas de galerias e canais. De acordo com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, são ações prioritárias. Aqui são obras de proteção, obras estruturantes de grande porte, e nós estamos recuperando todas esses projetos. Boa parte delas existia projeto, mas os projetos precisam ser revistos, revisitados e atualizados, dado a dimensão da tragédia. Para apoio às famílias, houve antecipação de recursos para quase 5 milhões de pessoas, como abono salarial e saque calamidade do FGTS. No setor de empregos, foram realizados pagamentos de um salário mínimo por 2 meses diretamente ao trabalhador pelo governo federal.
Em troca, os empregos foram mantidos por pelo menos 4 meses. Mais de 110 mil trabalhadores foram beneficiados. Na saúde, além da reconstrução de unidades de atendimento, houve ampliação de leitos, vacinação específica para o estado gaúcho e distribuição de medicamentos. Segundo a ministra da Saúde, Nízia Trindade, no Rio Grande do Sul começou a funcionar o Mais Acesso a Especialistas. O programa torna mais rápido o acesso do paciente às consultas e aos exames especializados, com menos burocracia. E em função de todo esse trabalho que fizemos junto aos municípios, junto ao Estado, à Secretaria Estadual de Saúde, o Rio Grande do Sul foi o primeiro estado que conseguiu construir planos de ação regional para o programa Mais Acesso a Especialistas. No total, foram mais de 81 bilhões de reais em recursos federais para financiar empresas e agricultores familiares. Também foram realizadas obras de reconstrução e reformas de escolas. Reportagem Lorena Pacheco. Um ano movimentado. A carteira de projetos de concessão de rodovias para 2025 prevê a realização de 15 leilões pelo país. Se confirmados, será a maior quantidade de leilões rodoviários realizados em um único ano no Brasil. Entre eles estão 3 processos de otimização de contratos que estavam defasados e, em muitos casos, com obras paralisadas. O ministro dos Transportes, Renan Filho, explicou que os 15 leilões do ano vão gerar melhorias e investimentos em todas as regiões. Nós vamos enfrentar o desafio de conceder ou otimizar contratos de 8.449 quilômetros no Brasil. Isso é uma infinidade de rodovias. Serão, só nesses 15 contratos, 161 bilhões de reais em investimento. São 12 leilões novos e 3 processos competitivos frutos da otimização de contratos. Essa é a primeira carteira que, em um ano, vai promover licitações em todas as regiões do Brasil. Entre 2023 e 2024, foram realizados 9 leilões. Com a previsão de mais 15 leilões em 2025 e 20 em 2026, o país terá feito 44 concessões rodoviárias em 4 anos. O que, segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho, significa que o país terá mais investimentos da iniciativa privada, que desafogam o setor público e movimentam a economia. A constituição de uma carteira como essa, se exitosa, isso demonstrará que o país tem condição de, no ambiente da infraestrutura rodoviária, avançar cada vez com menos esforço do erário, com menos imposto aplicado ali, com mais sustentabilidade e com melhor infraestrutura para a economia crescer como um todo. Já neste primeiro semestre devem ser realizados 7 leilões. O primeiro será em fevereiro e contempla a BR-364, que liga Porto Velho a Vilhena, em Rondônia, chamada de Rota Agronorte. Em abril, serão 2 leilões, o da ponte binacional entre São Borja, no Rio Grande do Sul, e São Tomé, na Argentina, e o leilão das BR-040 e 495, que ligam Juiz de Fora, em Minas Gerais, e o Rio de Janeiro. Em maio, serão 4 leilões, entre eles a concessão de trechos de rodovias federais e estaduais que compõem a chamada Rota da Celulose. Também em maio será feita a otimização de 3 contratos, que envolvem rodovias do Espírito Santo, Bahia, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. Outros 8 leilões estão previstos para o segundo semestre. Reportagem Luana Karen. Chegar ao ensino superior ainda é o sonho de muitos brasileiros. 8 em cada 10 jovens desejam entrar na faculdade. Segundo o Censo da Educação Superior de 2023, o Brasil tem 10 milhões de estudantes matriculados, alta de 5,6% e o maior crescimento dos últimos 9 anos. Estudo da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, revela que o Brasil é o país em que terminar o ensino superior garante a maior vantagem salarial e empregabilidade entre 46 países avaliados, como China, Rússia, Índia, Argentina, Arábia Saudita e África do Sul. Nem todos alcançam uma vaga na faculdade pública. Por isso, há 2 décadas, o presidente Lula criou o Programa Universidade para Todos, o ProUni. Médicos, engenheiros, professores. Em 20 anos,
o ProUni ajudou mais de 3.400.000 estudantes com bolsas integrais e parciais em instituições particulares. A maioria mulheres, com 56%, mas também de negros, com 55%. E na totalidade, o público de baixa renda que precisa de oportunidades. Histórias como a do advogado criminalista e escritor Adenilson Santos. De família humilde, o baiano que vive no interior de Goiás conquistou o diploma de Direito e a oportunidade de chegar onde sempre sonhou. Eu sou advogado em Águas Lindas de Goiás, tenho um escritório aqui na cidade já há 7 anos. A partir dessa política pública foi muito importante para a sociedade. Hoje eu sou um advogado aqui no meu bairro onde eu vivo e consigo contribuir para a justiça a partir dessa oportunidade. O estudante João Pedro Marques de Oliveira, de Brasília, está construindo a carreira de engenheiro de software. Com deficiência auditiva e sem condições de custear a faculdade, o ProUni é a esperança de um futuro melhor. Muita gente de baixa renda precisa do programa e ajuda bastante. E sem o programa, muitas pessoas não estariam conseguindo seguir os sonhos de carreira dele como eu estou seguindo. Hoje, o ProUni beneficia cerca de 600.000 bolsistas matriculados em 1.862 instituições privadas de ensino superior no Brasil. Reportagem Pablo Mundim. Da creche ao ensino médio, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação é responsável pelo financiamento de toda a trajetória escolar na rede pública de ensino, constituído com recursos dos 3 níveis da administração pública, ou seja, governos federal, estaduais e municipais. Esse ano, o Fundeb vai contar com 325 bilhões e meio de reais. São 19 bilhões e 800 milhões de reais a mais que no ano passado, um aumento de 6,48%. A prioridade é a valorização dos profissionais de educação. Por isso, pelo menos 70% dos recursos devem ser destinados a despesas de pessoal. O dinheiro também vai ser usado para melhorar a infraestrutura das creches e escolas. Foi o que destacou Fernanda Pacobaíba, presidente do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Tudo aquilo que tem de necessidade numa escola, ele pode ser financiado a partir do Fundeb. A gente tem muitas escolas ainda com a estrutura precisando de uma reformulação, precisando de adaptações, precisando de reformas, ou mesmo a construção de novas estruturas, né? Quando o aluno passa o dia todo na escola, essa escola ela vai precisar ter um refeitório, ela vai precisar ter banheiros, quadras escolares e também na educação infantil. Os recursos do Fundeb serão repassados em 13 parcelas mensais, de janeiro de 2025 a janeiro de 2026. E a distribuição dos recursos é feita de acordo com o número de matrículas nas escolas públicas apuradas no último censo escolar. Reportagem Luciana Colares de Holanda. No ano passado, 2.004 trabalhadores submetidos a condições degradantes de trabalho foram resgatados no Brasil, fruto de mais de 1.000 ações de fiscalização realizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego em todo o território nacional. As áreas com maior número de pessoas resgatadas foram construção, cultivo de café e de cebola, serviços de preparação de terrenos, cultivo e colheita e também horticultura. Minas Gerais foi o estado com maior número de trabalhadores resgatados, 500 no total, seguido por São Paulo, Bahia, Goiás, Pernambuco e Mato Grosso do Sul. O auditor fiscal do trabalho, Marcelo Campos, destacou que um dos focos de atuação do governo é no resgate de trabalhadores em condições análogas à escravidão, nos âmbitos sexual e doméstico. Hoje, aquilo mais recente é o trabalho escravo no âmbito da exploração sexual, tanto mulheres como transgêneros, e também o trabalho escravo no contexto, no âmbito doméstico, que talvez seja o mais cruel, porque ele é invisível. Às vezes nós pegamos aí uma trabalhadora com 40 anos numa casa que não tem mais familiares e a única relação social e sentimental que ela tem é com quem a escraviza.
Os resultados foram apresentados nesta terça-feira, em ocasião das celebrações do Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo e do Dia Nacional do Auditor Fiscal do Trabalho. Uma alusão ao assassinato em 2004 de 3 auditores fiscais do trabalho que atuavam em campo para apurar denúncias de trabalho escravo em fazendas de Unai, em Minas Gerais. O coordenador nacional de combate ao trabalho escravo e enfrentamento ao tráfico no Ministério Público do Trabalho, Luciano Aragão Santos, defendeu a importância do reforço dos trabalhos de fiscalização, mas disse também que é necessária uma atuação preventiva. Há uma incidência muito grande de trabalho escravo em pessoas vulneráveis. Nós precisamos lidar com as vulnerabilidades para que todo trabalhador resgatado seja inserido na política pública. Todo trabalhador resgatado tem direito a um seguro-desemprego específico assegurado por lei para que ele possa recomeçar sua vida. Além disso, é encaminhado à rede de assistência social, onde é direcionado para as políticas públicas mais adequadas ao seu perfil. Em 2025, a política de erradicação do trabalho escravo no Brasil completa 30 anos. De lá para cá, foram resgatados mais de 65 mil trabalhadores por meio de 8.400 ações fiscais. Vale lembrar que todos os cidadãos podem colaborar com o combate ao trabalho análogo à escravidão. As denúncias podem ser feitas pelo Disque 100 e também pela ouvidoria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Reportagem Graciele Bittencourt. O nome é meio técnico, Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa. Mas a função dele pode fazer a diferença na vida de todo o planeta. Já está em vigor no Brasil o mercado de créditos de carbono. A lei que regulamenta o setor foi sancionada e publicada no Diário Oficial da União do dia 12 de dezembro de 2024. Mas o que é esse mercado de carbono? Vamos voltar aqui um pouquinho no tempo para explicar. Em 1997, com o Protocolo de Quioto, a redução das emissões de gases de efeito estufa passou a ter um valor econômico, ou seja, uma espécie de moeda. Em 2015, esse entendimento ganhou força com o Acordo de Paris. Desde então, esse crédito passou a ser como um certificado que países, empresas ou pessoas compram para compensar a emissão dos gases. Se um país implementou medidas ambientais eficazes, por exemplo, pode receber por isso de quem não conseguiu fazer o dever de casa. Manter em pé o que resta não basta, que alguém virá derrubar o que resta. O jeito é convencer quem devasta a respeitar a floresta. Isso virou então um mercado, um sistema que permite que empresas, organizações e indivíduos compensem a poluição que causam a partir da aquisição de créditos gerados por projetos de redução de emissões ou de captura de carbono. Com isso, em vez de uma guerra entre quem polui e quem luta para preservar, se cria um sistema de equilíbrio que transfere o custo das emissões para quem polui e dá dinheiro para as iniciativas que se empenham em salvar o planeta, ajudando a conter o aquecimento global e as mudanças climáticas. Aqui, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa divide esse mercado em 2 setores, o regulado e o voluntário. O regulado envolve iniciativas para se atender às obrigações impostas por leis ou acordos. Já o voluntário consiste na aquisição de créditos por parte de empresas ou entidades para ações de proteção ao clima. Explica Mariana Cirne, a Procuradora Nacional de Defesa do Clima e do Meio Ambiente da AGU. A empresa que não conseguiu chegar nesse limite ou não cumpriu, ela vai ter que pagar e comprar esse crédito de carbono. Mas se você é uma empresa que conseguiu baixar ainda mais a sua capacidade de emissão, você não só vai ficar muito mais bonito porque você é sustentável, mas você vai poder vender esses créditos excedente para aquela que não conseguiu bater a meta. Então o mercado inicialmente ele estabelece um limite de todos nós, organiza com base na meta brasileira e posteriormente ele passa a fazer essa compensação de que quem na verdade diminuiu mais ganha dinheiro e quem emitiu mais vai ter que comprar do coleguinha. Mais vasta ainda é a devastação e o trauma. Focos de fogo nos sufocam, fauna, flora e até a alma.
A coordenadora do Pronaclima explicou que essa implantação inaugura uma revolução na forma como o governo lida com os poluidores. Uma solução que conseguiu agradar a gregos e troianos. Esse é um instrumento que é muito legal porque ele é diferente das nossas políticas ambientais normais. A gente geralmente faz políticas de comando e controle. A gente brinca que é a política do porrete. A pessoa não cumpre, eu bato na pessoa, aplico multa, aplico sanções. O mercado de carbono não. O mercado de carbono tem ganhos maravilhosos. Primeiro, a definição dos valores dos créditos já estão regulamentados. Então, essa variação ocorre conforme o mercado, mas eu já tenho um valor. Então, o mercado regulado de carbono ele vai dar uma segurança para todo mundo garantir quais são os limites, quais são os valores e como a gente vai poder ganhar também com isso. Então, é a primeira vez que a gente monta uma política pública ambiental em que o próprio setor produtivo acha positivo, porque eles também veem como uma oportunidade de ganho. Para conseguir estabelecer esses valores, foi preciso definir primeiro uma meta de mensurar a emissão. Essa medida é o CO2 equivalente. Ela contempla as diferentes emissões de gases de efeito estufa, levando em conta o potencial de aquecimento global de cada substância, e representa o total em quantidades de gás carbônico que teria o mesmo potencial. Só para a gente ter um exemplo, a Petrobras emitiu 46 milhões de toneladas de CO2 equivalente em 2023, segundo o relatório da estatal. Sabendo exatamente quanto cada empresa emite, podemos saber o quanto nós, como país, emitimos. E, se tivermos ações ambientais que compensem além das nossas emissões, dá para negociar com o exterior. Quando os estrangeiros olham e falam Brasil, até cai a lágrima de felicidade, porque eles vão querer comprar os nossos créditos. Então, a lei ela veio inovar porque ela fez toda a modelagem, a organização de como é que vai funcionar isso, como é que a gente vai ter essas cotas, que a gente chama cotas de CBS, cotas brasileiras de emissão, RVCE, que são os valores para quem diminuiu. Então, tudo isso é um equilíbrio muito complexo para a gente fazer um plano de alocação, que é organizar e ter leilões vendendo esses créditos, que é quase uma licença para você continuar poluindo com a sua atividade econômica. Agora imagina a trabalheira que foi definir isso tudo bonitinho numa lei? A ideia é muito boa, mas para funcionar na prática, as regras precisam ficar muito claras e dentro dos padrões estabelecidos mundialmente para dar certo. Aqui dentro de casa, a Advocacia Geral da União teve um papel bem importante nesse sentido. Havia toda uma articulação da política, mas nós, do jurídico, temos que ter preocupações com relação àquilo que juridicamente para de pé. Então, a negociação foi feita no Senado, depois na Câmara, depois no Senado, depois na Câmara, e a gente participou ativamente desse processo. Tanto participou, como a gente também incitou o debate. Nós participamos ano passado da construção de um seminário de debate de mercado de carbono com o STJ, que foi uma iniciativa super legal, e a gente trouxe todos os players do governo federal, o setor produtivo, as operadoras, as desenvolvedoras, as pessoas que já estão nesse mercado, para tentar entender e discutir com segurança jurídica. Além disso, a AGU foi além e já criou uma forma de proteger quem poderia acabar perdendo nessa negociação. Existe hoje, infelizmente, uma cooptação dos povos indígenas com relação à questão do mercado de carbono. Muita gente vendendo os créditos das comunidades de povos indígenas voluntariamente. Às vezes os povos indígenas não entenderam o que está acontecendo, então há uma deturpação do próprio instrumento. Então a gente construiu, junto com o Ministério dos Povos Indígenas, um pedaço do texto para fazer uma série de garantias para essas comunidades, e agora, cada vez que havia uma alteração, a gente fazia uma validação com os ministérios respectivos. Dos povos da floresta sob pressão, o indígena seu grande guardião, em comunhão com ela há milênios, nos últimos e trágicos decênios. O sistema já está valendo desde a publicação da lei, mas a sua implantação está sendo feita em fases. Tudo isso para ter cautela e fazer do jeito certo. São 5 fases. A primeira fase são 24 meses, a outra 12 meses. Então, cada uma dessas fases, elas vão sendo implementadas. Mas, em paralelo, nós já estamos andando com o jurisdicional
totalmente em andamento. Então, por exemplo, o Pará anunciou na COP de Baku uma venda de 1 bi. Então, assim, a gente já tem o recebimento desses valores a partir dessas iniciativas estaduais, a gente já tem o RED+, a gente já tem uma série de instrumentos, mas agora a gente vai reorganizar mais claramente esses instrumentos para a conta única ficar toda certinha, né? E não dar a chamada dupla contagem, que é a ideia de que eu conto 2 vezes a minha redução de emissão. Então isso é muito ruim para o país. A gente preferiu fazer uma coisa mais espaçada e com mais calma para ter segurança. Se você, por acaso, não tem segurança no mercado de carbono, você não consegue atrair os investidores para essa compra no mercado. Então é por isso que é tão importante fazer com calma. O importante é que os primeiros passos já foram dados e agora é trazer cada vez mais consciência para todas as pessoas de que cuidar do planeta é uma obrigação coletiva e urgente. E se a gente se empenhar em implantar boas ideias ambientais, isso ainda pode gerar renda. A natureza continua linda, a natureza continua linda, a natureza continua mãe. Com sonorização de André Menezes, de Brasília, Adriana Franzin. Continua linda, a natureza continua mãe. Notícias da Fazenda. Você bem informado sobre a economia do país. Uma parceria entre o Ministério da Fazenda e a Rede Nacional de Rádio. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o projeto de lei complementar 68 de 2024, que regulamenta a reforma tributária no Brasil. O texto aprovado possui 544 artigos e contou com um trabalho conjunto interministerial e dos 3 poderes. Segundo Benar Api, secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, o texto é uma vitória para a simplificação e ganho de eficiência no sistema tributário brasileiro, e um estímulo ao investimento e competitividade do produto nacional. É um dia histórico hoje nesse processo de aprovação da reforma tributária, que é um tema que o Brasil vem discutindo desde a Constituinte de 1988. Todos sabem que nós tínhamos que mudar um sistema tributário extremamente ineficiente e injusto que nós temos no Brasil hoje. Esse processo de construção da reforma tributária, eu acho que ele só foi bem sucedido porque ele resultou do trabalho conjunto da sociedade civil, do governo e do parlamento. Eu acho que este é o motivo pelo qual nós hoje estamos aqui conseguindo comemorar a sanção do projeto de lei complementar 68 que regulamenta a reforma tributária. O resultado é uma revolução que nós estamos fazendo no sistema tributário brasileiro, uma revolução. Como é uma revolução de trocar um sistema extremamente complexo que existe hoje, com PIS, COFINS, ICMS, SS e IPI, por um sistema muito mais simples, com o IBS, a CBS e o imposto seletivo, não dá para fazer a transição do dia para a noite. É uma transição longa, ela foi aprovada agora, tem todo um processo operacional, de regulamentação operacional para começar a cobrar, vai começar a ter efeito em 2027 e a transição vai estar completa em 2033. Não é um processo lento, mas o efeito da reforma tributária sobre o crescimento do país é muito relevante, extremamente relevante. Nós estamos falando no aumento relevante do potencial de crescimento do país, estamos falando no aumento da renda num prazo longo, não é do dia para a noite, mas num prazo de 10 a 15 anos, estamos falando no aumento da renda maior de 10%, além do que cresceria o PIB de todos os brasileiros por conta dessa reforma tributária que está sendo aprovada, e estamos falando de um sistema mais justo do que atual, porque desonera mais os pobres e onera mais os ricos, ao contrário do que acontece hoje. A reforma unifica 5 impostos em apenas 2, a Contribuição sobre Bens e Serviços, o CBS, e o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Além disso, também promove o cashback e devolve em dinheiro parte do imposto para até 73 milhões de brasileiros. Ela também zera impostos de itens da cesta básica e outros, como arroz, feijão, leite, ovos, frutas, carnes, peixes, queijos, café, manteiga e margarina, pão francês, tapioca, além dos medicamentos adquiridos pelo SUS ou Santas Casas.
Fernando Haddad, ministro da Fazenda, celebrou a conquista do governo federal. Eu olho para essa reforma com o mesmo sentimento. Não vai ser perceptível a mudança amanhã ou depois de amanhã, mas eu tenho certeza que esse é o maior legado da economia que o senhor vai entregar. O presidente Lula também comemorou a reforma e destacou o trabalho conjunto de diversos grupos, permitir uma proposta mais simples, justa e eficiente, que posiciona o país em um caminho mais próspero e sustentável. Este ano de 2005, esteja preparado, Paulo Teixeira, que é o ano da colheita. Nós vamos colher tudo que foi plantado. E como eu sei que as coisas foram bem plantadas, e como eu sei que as coisas foram bem adubadas, e como está chovendo muito, se prepare, porque a gente vai ter uma colheita extraordinária. Você ouviu as principais notícias da Fazenda, uma parceria entre o Ministério da Fazenda e a Rede Nacional de Rádio. Bem, boa tarde a todos. Eu queria informar que tivemos hoje, agora acabamos uma reunião com o presidente da República e com os outros ministros, que vocês já tiveram acesso aos nomes, às posições. Então vou começar outra vez. Queria dizer que acabamos uma reunião de informação ao presidente da República sobre a situação do voo em que foram repatriados 88 brasileiros que estavam nos Estados Unidos. O objetivo da reunião, além de transmitir ao presidente o que aconteceu, o relato da situação, foi também de discutir formas de tratar o tema daqui para diante e de se discutir com as autoridades americanas que as deportações para eles, repatriação para o Brasil, sejam feitas atendendo os requisitos mínimos de dignidade, respeito aos direitos humanos, a atenção necessária aos passageiros numa viagem dessa extensão. Eu estive em Manaus no sábado à noite, já bem tarde, estive em Manaus e aí me reuni com o brigadeiro comandante do Comando Aéreo da Amazônia e também com o superintendente da Polícia Federal, aonde obtive várias informações sobre os fatos ocorridos nesse dia. E também a ministra Macaé esteve na chegada do avião da Força Aérea Brasileira, que tomou os brasileiros que chegaram a Manaus e os transportou até Belo Horizonte, até o aeroporto de Confins. E fizemos, portanto, o relato de todas essas informações que tivemos nesses dias. E estamos agora trabalhando para encontrar soluções e formas adequadas para que cheguem ao Brasil os brasileiros repatriados, mas dentro de atenção absoluta aos respeito aos direitos humanos, às condições necessárias de viagem e atenção necessária aos passageiros nesse voo. Eu passo a palavra agora à ministra Macaé. Bom, está todo mundo muito preocupado, né? Pensando quais são os próximos passos do ponto de vista do Ministério dos Direitos Humanos. Conversamos com o presidente e fomos autorizados a iniciar as tratativas para estabelecer em Confins um posto de acolhimento humanitário, tendo em vista que poderemos ter mais voos previstos. Toda a nossa expectativa, gente, é que a gente possa trabalhar para garantir que famílias não venham separadas e que esses passageiros tenham boas condições de água, alimentação, inclusive de temperatura, que me parece que foi a coisa mais prejudicial no processo desse voo. E no Brasil nós estaremos, assim como a gente recebe bem imigrantes, refugiados, mais ainda nós temos que ter um esforço para receber os brasileiros que estão sendo repatriados. Então teremos esse posto de acolhimento humanitário e uma das preocupações também é que algumas dessas pessoas chegam precisando de inclusão no mundo do trabalho. E aí nós inclusive já recebemos sinalizações de algumas empresas que têm interesse em dialogar conosco para poder também pensar em mecanismos de inclusão
produtiva e no mundo do trabalho para essas pessoas. É muito importante a gente contar também com o apoio dos governos estaduais, das secretarias municipais. Então nós queremos estabelecer esse diálogo. São cidadãos nossos que estão voltando para casa e eu acho que a gente precisa acolher da melhor forma possível. Ministra, você pode responder para a gente sobre a palavra acordo? Existe algum acordo formal, escrito, que determina que não pode haver esse tipo de tratamento de algemados em solo nacional? Evidentemente que em solo nacional não pode, não deve haver, e para isso vamos trabalhar para que não haja. Há acordos anteriores de 2018 e 2021 que trataram e regulamentaram parte dessas operações. Essa operação foi trágica justamente por uma questão de um defeito, de um problema mecânico no avião, um problema de ar refrigerado, e chamou a atenção para esse fato, justamente nos faz agora trabalhar para, junto com as autoridades americanas, procurar formas de que seja feito de acordo com a legislação brasileira e também com as normas de segurança e de acolhimento dentro de uma aeronave. Não entendi nenhuma pergunta. Tendo em vista a participação do ministro da Defesa, também do brigadeiro da Aeronáutica, eu queria saber se foi descartado, cogitado nessa reunião também alguma operação por parte da FAB com o envio de aeronaves ou não? Isso está fora de... Não foi cogitado e não será feito com aeronaves da Força Aérea. Isso é uma questão do governo americano que tem que mandar os brasileiros. Tem previsão de novos voos? Não sabemos por enquanto. Acho que os voos têm sido um pouco mais de um por mês, não temos nada certo agora. O Brasil vai participar na reunião da CELAC. O Brasil é um inspirador, o Brasil foi um dos países criadores da CELAC, nós não poderíamos deixar de estar presentes na reunião. A participação pode ser também virtual. Portanto, estamos definindo como vai ser. O presidente não irá. Sobre a Operação Acolhida e outros projetos que foram afetados com os repasses que não estão sendo mais feitos. Qual que é o panorama, quais projetos foram afetados e o que o governo tem feito para minimizar esses efeitos? Não, o governo está examinando, está estudando alternativas para suprir os recursos que vão ser subtraídos de várias organizações, como a OIM, Organização Internacional de Migração. O governo está fazendo um esforço, mas é uma coisa que acabou de acontecer. Portanto, estamos vendo ainda como fazer para suprir o necessário para que continue a haver o atendimento adequado. Mas vai usar... Já foi pensado alguma solução diplomática, já foi chamado para conversa, já deve sair algum posicionamento mais firme diplomático do governo brasileiro em relação a essa situação? Nós estamos, o Ministério das Relações Exteriores, como responsável pelas relações com outros países, está conversando com autoridades americanas. Ministro, o senhor conversou ontem com a última pergunta. Que os voos de deportados dos Estados Unidos para o Brasil tiveram pessoas algemadas, assim como o número de deportados no ano passado foi muito mais do que durante o governo Trump agora que começou. Por que só agora o Brasil está dando atenção a esse fato? O que teve de diferente nesse voo? Bom, primeiro que houve o acidente com o avião, quer dizer, o mau funcionamento, as condições péssimas que nos levou a buscar as autoridades americanas para encontrar justamente condições adequadas. Porque nós não podemos admitir que as pessoas venham com aquele tipo de tratamento, inclusive correndo riscos maiores, porque o avião poderia ter sofrido acidentes e problemas mais graves. Muito obrigado. Caixa Notícias. A Caixa inicia nesta quarta-feira, dia 29, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de janeiro para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 8. Os pagamentos são realizados preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui,
terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito. Uma pesquisa divulgada pelo Ministério do Turismo, com dados da Booking.com, revelou que o Nordeste é a região mais procurada pelos brasileiros para viagens de carnaval. Segundo a pesquisa, 9 dos 10 destinos mais desejados para o feriado estão na região. Salvador, na Bahia, ocupa o primeiro lugar, seguido pelo Rio de Janeiro, única cidade fora do Nordeste na lista. Além da capital baiana, cidades como Recife, Fortaleza, Porto Seguro e Maragogi também estão entre as mais procuradas. O levantamento mostra que 4 em cada 10 brasileiros preferem aproveitar o carnaval em festas e shows, o que explica a forte busca por destinos tradicionais da folia, como Salvador e Recife. Ao mesmo tempo, cidades como Maragogi e Porto de Galinhas atraem turistas que buscam um carnaval mais tranquilo, com foco em lazer e paisagens naturais. De acordo com a pesquisa Tendências de Turismo Verão 2025, feito pelo Ministério do Turismo e pela Nexus, Pesquisa e Inteligência de Dados, a expectativa é de que o turismo movimente mais de 148 bilhões de reais durante o verão este ano. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, e Stefânia Lima. Nos últimos dias, circulou nas redes sociais que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, teria realizado uma consulta pública para limitar o exame de mamografia para mulheres com menos de 50 anos. Isso não é verdade. Não existe nenhuma orientação que limite ou proíba mulheres mais jovens de realizar o exame. Por isso, a equipe técnica da ANS se reuniu com representantes de sociedades e entidades médicas para esclarecer os principais pontos da consulta pública 144. Essa consulta foi realizada para o Programa de Certificação de Boas Práticas em Atenção Oncológica, que propõe um rastreamento populacional do câncer de mama em mulheres de 50 a 69 anos. O objetivo é convocar as mulheres dentro dessa faixa etária a realizarem exames periódicos, como forma de detectar precocemente a doença, garantindo um tratamento mais eficaz e adequado à cura. Representantes das entidades médicas elogiaram a iniciativa da ANS de promover um rastreamento organizado, mas sugeriram que a agência inclua também as mulheres de 40 a 49 anos no programa. A consulta recebeu cerca de 63 mil contribuições, que agora serão analisadas pela agência. Então, fique atento às notícias falsas e, antes de repassar qualquer informação, sempre consulte os canais oficiais do governo. Da agência Rádio Gov em Brasília, Cleide Lopes. Desde outubro de 2024, quase 22 mil segurados do INSS já utilizaram o serviço AtesteMed nas agências dos Correios para requerer benefício por incapacidade temporária ou cumprir exigências do Instituto Nacional do Seguro Social. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Ministério da Previdência Social, o INSS e os Correios. O INSS aponta que, atualmente, 4.200 agências em todo o Brasil estão aptas a receber atestados médicos e demais documentos necessários para dar entrada no benefício. Além dos Correios, os segurados podem utilizar o aplicativo ou site Meu INSS e a Central 135 para requerer benefício ou cumprir exigência. O AtesteMed permite que trabalhadores afastados do serviço por incapacidade temporária solicitem o benefício sem a necessidade de perícia médica presencial, desde que apresentem atestado válido. Para saber quais agências dos Correios oferecem esse serviço e obter mais informações, basta acessar gov.br/INSS. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Stefânia Lima.
O Ministério do Trabalho e Emprego resgatou em 2024 mais de 2.000 trabalhadores submetidos a condições análogas à escravidão em todo o país. As fiscalizações realizadas pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel e pelas unidades regionais do Ministério somaram 1.035 ações fiscais e garantiram o pagamento de mais de 7 milhões de reais em direitos trabalhistas para os trabalhadores resgatados. De acordo com a Classificação Nacional das Atividades Econômicas, os setores com mais resgates foram a construção civil, o cultivo de café e a produção de cebola. Os 3 setores juntos somaram 701 resgates. Além disso, os dados apontam aumento expressivo de resgates em áreas urbanas, representando 30% do total. No trabalho doméstico, 19 trabalhadores foram retirados de condições degradantes em 22 operações realizadas. Os estados com mais trabalhadores resgatados foram Minas Gerais, com 500 resgatados, São Paulo, com 467 e Bahia, com 198. Em 2025, o Brasil celebra os 30 anos da política pública de erradicação do trabalho escravo. Desde 1995, as inspeções feitas pelo MTE resgataram mais de 65 mil trabalhadores e mais de 155 milhões de reais foram pagos em direitos trabalhistas e indenizações. O Brasil é reconhecido internacionalmente no combate ao trabalho escravo, mas o MTE reforça que a erradicação definitiva dessa prática depende de uma atuação abrangente do Estado, em constante articulação com a sociedade civil. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. Sintonia, uma parceria da Assessoria de Comunicação da Casa Civil da Presidência da República com a agência Rádio Gov. Em continuidade às medidas no Rio Grande do Sul, o governo federal realizou a primeira reunião do Conselho de Monitoramento das Ações e Obras para a Reconstrução do Estado. Sob coordenação da Casa Civil, o órgão consultivo é responsável pela gestão de 6,5 bilhões do fundo criado pelo governo federal para prevenir desastres no Rio Grande do Sul. Entre as obras estruturantes prioritárias estão a estação de bombeamento e os diques para controlar o volume de água de rios e lagos nos municípios gaúchos. Pela terceira vez no Rio Grande do Sul desde as enchentes de 2024, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ressaltou o ineditismo do apoio oferecido ao Estado e explicou o estágio atual das ações. Na história do Brasil não tem nenhum momento, em nenhuma tragédia, o governo federal agiu com essa energia, com esse volume de recursos. O presidente Lula respondeu na altura do que o povo gaúcho merece. São 81 bilhões de reais de investimento que nós estamos nessa etapa, é atualizar o anteprojeto do que existia, fazer projeto do que não existe e licitar e iniciar a obra. Conab, inteligência agropecuária nas ondas do seu rádio. A produção brasileira de café para 2025 deve atingir 51,8 milhões de sacas de 60 quilos, de acordo com a primeira estimativa divulgada pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, nesta terça-feira. O número representa uma redução de 4,4% em relação à safra anterior, reflexo do ciclo de baixa bienalidade e das condições climáticas adversas, como a restrição hídrica e as altas temperaturas durante a floração. A produtividade média nacional deve alcançar 28 sacas por hectare, 3% abaixo do registrado em 2024. Mesmo com essa redução, a área destinada ao cultivo de café no Brasil apresentou crescimento de 0,5%, alcançando 2,25 milhões de hectares, dos quais 1,85 milhão estão em produção.
Quem traz mais detalhes sobre estes números é Fabiano Vasconcelos, gerente de acompanhamento de safra da Conab. A produção total de café em 2025 ela está estimada pela Conab em 51,8 milhões de sacas. É importante contextualizar que se trata de uma safra de bienalidade negativa, é um efeito que é mais sentido na espécie arábica, associado à bienalidade também a condição climática em parte de 2024, mas que vinha se arrastando desde o final de 2023 e as plantas acabam sentindo. Essa condição climática ela também ajuda a reduzir essa produtividade, especialmente na espécie arábica. Dessa maneira, a estimativa aponta aí que sejam produzidos 34,7 milhões de sacas de café arábica, uma redução de 12,4%. Por outro lado, há uma expectativa de crescimento expressivo na produção de café Conilon. E aí temos que lembrar que a safra 2024 ela foi bastante impactada pelo clima, um ano de El Niño, em que os principais estados produtores acabaram tendo o potencial produtivo reduzido, e aí para essa safra o clima um pouco mais adequado para a região do Espírito Santo e Bahia, acaba também por impulsionar esse crescimento de 17,2% em relação a 2024. Então, uma estimativa de produção de café Conilon em 17,1 milhões de sacas. Ainda segundo a Conab, o estado de Minas Gerais, maior produtor de café do Brasil, deve registrar 24,8 milhões de sacas, uma redução de 11,6% em relação à safra anterior, enquanto o Espírito Santo, segundo maior produtor, prevê um aumento de 9%, alcançando 15,1 milhões de sacas. O estado foi impulsionado pela expansão da produção de Conilon, que cresceu mais de 20%. No mercado internacional, o café brasileiro continua a ser um dos destaques, com exportações recordes em 2024, totalizando 50,5 milhões de sacas, um crescimento de quase 29% em relação ao ano anterior. Esse desempenho também influenciou os estoques internos, que seguem em queda. Quem explica os efeitos dessa dinâmica é Gabriel Rabelo Correia, gerente de fibras e alimentos básicos da Conab. Se a gente for resumir a história do café no ano passado, o grande destaque para esse aumento das exportações foi a valorização do produto no mercado externo. Isso, somado à alta do dólar, acabou impulsionando de forma muito decisiva os embarques brasileiros e levou a uma receita recorde de 12,3 bilhões de dólares em 2024. Por outro lado, esse aumento dos embarques, o aumento das exportações, faz com que os estoques internos caiam. No encerramento do primeiro semestre de 2024, o volume armazenado era de aproximadamente 13,7 milhões de sacas. Como resultado, essa oferta mais limitada vem mantendo os preços internacionais em alta, especialmente nas bolsas de Nova York e Londres. A produção e os números detalhados da safra de café no Brasil, bem como as análises do mercado, podem ser conferidas no boletim publicado no portal da Conab em www.conab.gov.br. Reportagem Paloma Pires. Conab, informação direto da fonte. O Ministério dos Transportes anunciou que em 2025 serão investidos 161 bilhões de reais em infraestrutura de transportes, que vai beneficiar mais de 8 mil quilômetros de rodovias em todo o Brasil. O plano inclui 15 leilões e 11 novos editais, como o da BR-116 Bahia-Pernambuco e os lotes 4 e 5 das rodovias integradas do Paraná. Segundo o ministro Renan Filho, a parceria entre os setores público e privado é essencial para modernizar a infraestrutura sem sobrecarregar o orçamento público. Ele diz que, desde 2023, o Ministério já realizou 9 leilões, garantindo 108,3 bilhões de reais em investimentos. Os projetos de 2025 abrangem as 5 regiões do país para descentralizar as concessões. Os investimentos incluem intervenções em contratos antigos, somando 38 bilhões de reais em melhorias para rodovias com desempenho insatisfatório.
O trabalho faz parte das diretrizes do novo PAC, que destinou 280 bilhões de reais para a infraestrutura de transporte, incluindo rodovias e ferrovias. Renan Filho diz que a nova carteira comprova a capacidade do país de atrair investimento privado. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. O programa Conecta.gov.br, que facilita a troca automática de dados entre sistemas governamentais, gerou uma economia de 3,21 bilhões de reais em 2024. Foram realizadas mais de 697 milhões de consultas que evitaram a reapresentação de informações já disponíveis nos bancos do governo. Os números foram divulgados pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Desde o seu lançamento em 2020, o programa já economizou 6,6 bilhões de reais e integrou mais de 970 serviços públicos, que envolve 200 unidades federativas. Entre os dados compartilhados estão informações do CPF, CNPJ e CAD único. A ferramenta beneficia, por exemplo, cidadãos com passe livre interestadual, voltado para pessoas com deficiência de baixa renda. Antes, o processo manual exigia 60 dias. Hoje, com dados integrados, a análise é imediata e a credencial digital é emitida automaticamente, eliminando burocracias. O cidadão pode ter acesso a alguns serviços do programa ao criar uma conta no aplicativo gov.br, disponível para o sistema Android e iOS. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. O programa Move La América da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o CAPES, selecionou mais de 1,4 mil bolsistas de mestrado e doutorado para estudar em instituições brasileiras. Segundo informações do Ministério da Educação, a iniciativa visa promover a internacionalização da pós-graduação no Brasil e vai atrair estudantes de 16 países da América Latina e do Caribe. Os bolsistas serão distribuídos em 25 estados e no Distrito Federal. O Rio de Janeiro será o principal destino. Receberá 353 alunos, seguido por São Paulo com 252. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste acolherão 393 estudantes no total. A maior parte dos intercambistas é da Argentina, com 694 selecionados, seguida por Colômbia, México e Chile. Os participantes receberão bolsas mensais de até R$ 3.100, além de auxílios para deslocamento, instalação e seguro-saúde. Cada projeto de pesquisa ou extensão será financiado com R$ 5.000, coordenado por professores brasileiros. A lista de aprovados e instituições de destino está disponível no site da CAPES, www.gov.br/CAPES. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, MDHC, lançou nesta segunda-feira, dia 27, durante a cerimônia em alusão ao Dia Nacional da Visibilidade Trans, que é celebrado em 29 de janeiro, a Agenda Nacional de Enfrentamento à Violência contra Pessoas LGBTQIA+. O anúncio inclui 14 ações estratégicas com foco em proteção, inclusão e geração de dados para enfrentamento da LGBTQIA+-fobia. Dentre os principais pontos da agenda estão a produção de dados e conhecimento, como alterações em sistemas de segurança pública para aprimorar o registro de casos, acolhimento e suporte, realizando pactos com estados e municípios para protocolos de proteção, campanhas e capacitação com cursos voltados à segurança pública e combate à homofobia, além de iniciativas em saúde e educação. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Olá, eu sou Léo Gomes e você está ouvindo o Boletim MEC. As inscrições para o ProUni 2025 estão na reta final. O MEC recebe até às 23h59 desta terça-feira, 28 de janeiro, as inscrições dos candidatos ao programa Universidade para Todos.
Por meio do programa, são oferecidas bolsas de 100% ou parciais de 50% sobre o valor da mensalidade para cursos em instituições privadas de educação superior. Nesta edição, o programa oferece mais de 338 mil bolsas em 403 cursos em aproximadamente 1.000 instituições. Dessas bolsas, 203 mil são integrais e 135 mil são parciais. Os candidatos interessados devem se atentar a possíveis fraudes e golpes no momento da inscrição. A participação no programa é gratuita e deve ser feita exclusivamente pela página do ProUni no portal Acesso Único, utilizando a URL acessounico.mec.gov.br/ProUni. Para participar, o estudante deve atender a certos quesitos, sendo os principais: ter o ensino médio completo, ter participado do Enem em 2024 e 2023 ou nas duas, e ter obtido nota acima de 450 no exame e maior que 0 na redação. Criado em 2004, o ProUni já beneficiou mais de 3,4 milhões de estudantes em 20 anos de existência, sendo a maioria deles mulheres e negros. Para saber mais sobre o ProUni, acesse o nosso portal em www.gov.br/mec. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Minuto Ciência. Criado em 2005 para apoiar o desenvolvimento tecnológico e econômico nordestino, o Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, tem atuado no desenvolvimento sustentável da região e adequado as ações para contribuir diretamente para 16 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. É o que aponta um relatório produzido pelo Núcleo de Inovação Tecnológica do CETENE, como detalhou o diretor da unidade, Marcelo Carneiro Leão. Objetivos que tratam do combate à fome, com desenvolvimento de produtos através da biofábrica, dos nossos laboratórios de biotecnologia. Um outro objetivo muito caro para o CETENE refere-se à questão da sustentabilidade. Nós trabalhamos com pesquisas voltadas à criação de energias renováveis. Além disso, a gente também foca fortemente no desenvolvimento de ações que causam bem-estar à saúde das pessoas e dos animais, com desenvolvimento de bioinsumos, de biofármacos. Segundo Bianca Galúcio, tecnologista responsável pelo INT CETENE, a unidade de pesquisa do MCTI construiu um documento que versa sobre todas as tecnologias desenvolvidas na instituição nas 3 áreas do conhecimento: nanotecnologia, biotecnologia e computação científica. Nós mapeamos 56 projetos relacionados com essas 3 áreas e vimos o que podemos contribuir para que essa agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável sejam alcançados. O que nós podemos contribuir para a nossa sociedade a nível mundial, a nível nacional e também a nível regional, enquanto unidade de pesquisa localizada no Nordeste brasileiro. Para conhecer sobre a atuação do Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, acesse o site www.gov.br/CETENE. Reportagem Mariana Leite. Minuto Ciência.